palavra, Senhor, derrama do seu pão quente, Senhor, para que Ele entregue a sua igreja, Pai querido, e que nós viemos, Pai, abrir os nossos corações, as nossas mentes, Pai, para entender, Senhor, e guardar, Pai, na tábua do nosso coração, Senhor, tudo aquilo, Pai, que o Senhor tem nos entregado. Senhor, toma Ele em Tuas mãos, Pai querido, mais uma vez eu te peço e te agradeço. Amém. Amém, meus irmãos? Glória a Jesus. Aleluia. De pé, como nós estamos, abra o texto de Gênesis, capítulo de número 19. Eu estava meditando e algo me chamou a atenção aqui, nesse texto de Gênesis 19, versículo 24. É um texto bem conhecido, ó. Nós vamos ler o versículo vamos ler até o versículo de 28. Amém? Amém. Verso 24. Então o Senhor fez chover enxofre e fogo do Senhor desde os céus sobre Sodoma e Gomorra, e derrubou aquelas cidades, verso 25, e toda aquela campina, e todos os moradores daquelas cidades, e o que nascia da terra. Verso 26. E a mulher de Ló olhou para trás e ficou convertida numa estátua de sal. E Abraão levantou-se aquela mesma manhã, de madrugada, e foi para aquele lugar onde estivera diante da face do Senhor. E olhou para Sodoma e Gomorra e para toda a terra da campina, e viu, e eis que a fumaça da terra subia, como a fumaça de uma fornalha. Amém? Sente dando glória. Amém? Esse texto me chama a atenção, porque o sal, ele é usado em todos os sentidos. Em todos os sentidos. Em todos. E Jesus, lá no capítulo 5 do livro de Mateus, e eu achei interessante, eu quero ministrar à igreja essa palavra, porque eu sempre gosto de manejar essas passagens a qual Jesus usa elas como parábolas. Jesus usa essas metáforas para nos fazer entender. E quando eu estava meditando sobre isso aqui, eu não entendi direito por que Jesus usou essa passagem de Mateus capítulo 5, versículo de número 13, quando ele acaba de falar sobre as bem-aventuranças, ele fala: vós sois o sal da terra. E ele diz assim: e se o sal for insípido, com que se há de salgar?
para nada mais presta, senão para se lançar fora e ser pisado pelos homens. E Jesus fez uso dessa metáfora de nós com o sal. Se nós olharmos a história a qual Jesus estava vivendo, se nós olharmos a foto, as figuras qual estava em volta de Jesus, por isso que nós temos que entender algumas colocações de Jesus. Nessa época, os judeus, eles viviam sob domínio romano. E foi mais ou menos nessa época que surgiu alguns termos, por exemplo, o termo soldado, o termo salário, o termo salada. Foi mais ou menos nessa época que surgiu esses termos. E Jesus, ele usa o sal porque era exatamente esse item que também era muito usado naquela época. Para os irmãos terem uma ideia, os romanos e os antigos conquistadores, eles eram pagos com sal. O sal era o prêmio, era o salário dos soldados, dos conquistadores, o qual ajudou a formar os impérios e o Império Romano. E na verdade, Jesus está usando essa expressão, sal da terra. Jesus está usando essa expressão para trazer à mente das pessoas o que eles deveriam ser e o que eles deveriam fazer e o que eles deveriam exercer, porque tem muita gente que exerce, mas não faz. Tem muita gente que mas ele não faz uso do que ele é. Não é verdade? Eu estava hoje vendo uma expressão que eu achei interessante, muito interessante, porque ela é chocante. Daquela mulher que tem lá no Brasil, por nome Anitta. É o símbolo da música funk, que em espanhol é outro termo. Aquelas músicas, esqueci agora o termo, mas são aquelas músicas obscenas, que traz à tona a sexualidade. E essa mulher, Anitta, ela foi colocada como a mulher do ano. E do lado está a foto daquela mulher que salvou 25 crianças, 25 ninhos em um daycare do fogo de um homem que entrou no daycare. Ela trabalhava no daycare. Ele também. E o homem também, né? E ele atou fogo no daycare. E a mulher teve 90% do corpo queimado, salvando as crianças. Obrigado. E quem foi a mulher do ano? A Anitta.
Jesus está usando o sal para os judeus, mostrando, falando do sal para os judeus, falando para eles: olha, vocês têm que fazer a diferença. Nós temos possibilidade de fazermos a diferença. Aleluia. Na nossa família, Oh Deus, na nossa casa, na nossa comunidade, no nosso trabalho, no nosso estado. Deus nos chamou para nós levantar a bandeira da diferença. Nós somos chamados para nós atuar em todos os lugares. Por quê? Porque se você observar, o sal, e os romanos trabalhou para que o sal, e eles exigiam que o sal fosse presente na vida das pessoas. Eles usam as expressões aos plebeus, que as pessoas de menos renda, até no palácio. Por quê? O sal, ele é usado em muitos lugares. Na época que nós não tínhamos a nevera, lembra quando nós não tínhamos a nevera? Não tinha geladeira em casa? Lembra, os irmãos lembram? Com que conservava a carne? Com sal. Com que conservava o pescado? O peixe? Com sal. Não era? E aí nós tínhamos, lá em casa, meu pai comprava aquelas guarnições, né? Mandava o homem cortar assim de cima a baixo a carne, que era, se chamava carne do sol, que era conservada com sal. Comprava a carne seca, que ela é também mantida com sal. E comprava os pescados, os peixes salgados, e conservava. Por isso que Jesus... Agora eu fiquei pensando, como é que Jesus usa a expressão: vós sois o sal da terra. E se o sal se tornar insípido, com que se há de salgar? Dá a entender que nós temos que ter sal demais. Não. Tem pessoas que querem ser santo demais. Tem pastor que ele quer amar mais a igreja do que o próprio Jesus. Né? Às vezes Deus... Eu lembro que eu conheci o pastor Kelly, que hoje está em Orlando, que foi o pastor que nós trabalhamos junto, o pastor americano, que nós trabalhamos junto lá na McGregor. Vimos uma época muito boa lá. E ele pegou a igreja estava falida. A igreja estava cerrada, a igreja estava fechada. E a igreja devia $50 mil atrasado de mortgage. E ele reabriu a igreja, trabalhando com seu dinheiro, porque a igreja não tinha membro. Ele pagou a dívida da igreja. Ele gastou mais $10 mil para reformar a igreja. E quando a igreja estava começando a florir, Deus disse para ele assim: está na hora de mover. Eu lembro que ele me chamou em sua oficina e disse para mim assim, para mim e para o seu assistente, e disse assim: Deus mandou eu mover. E Deus disse para mim que se eu não movesse, ele ia cerrar a igreja e ele ia me matar.